Não é verdade. O que aconteceu? O ex-presidente Lula, primeiro teve uma investigação muito profunda, realizada por diversos operadores da Polícia Federal, da Receita Federal, CGU, procuradores que formavam a Força-Tarefa da Lava Jato. Depois disso, ele foi processado criminalmente, foi condenado em primeira instância, em 2 processos por juízes diferentes, né? Um foi o ex-juiz Sérgio Moro e o outro a Gabriela Hart. Ele recorreu, e lembrando que, após um longo processo com uma das melhores defesas do país, com milhares não, mas com vários advogados, né? E, então, foi respeitado devido ao processo legal, perdão, e ele foi condenado em primeira instância pelo juiz. Ele recorreu, foi para o Tribunal Regional Federal, foi mantida a condenação e foi elevada a pena. Então, é na primeira e na segunda instância que os juízes se debruçam para dizer se ele é culpado ou inocente. Ele levou o processo para a terceira instância, para o STJ. A função do STJ é anular ou não um processo, não vai absolver nem condenar. Mas foi mantida a condenação. Quando chegou no STF, o STF entendeu, eu não concordo com esse entendimento, eu sou professora de processo penal, não há lei para dar base nessa suposta incompetência territorial, não há doutrina, ou seja, não há professores de direito escrevendo sobre isso, mas enfim, o STF entendeu que Curitiba não seria o local adequado para tramitar o processo dele. E depois também entendeu-se que o ex-juiz Sérgio Moro não seria um juiz imparcial, o que eu também não concordo, que não estava presente os requisitos de eventual suspeição. Mas enfim, o que foi feito? Foi anulado o processo. O STF entendeu que o processo deveria ser demolido, digamos assim, derrubado e começado desde o início em outro local, no Distrito Federal. Então, a STF não absolveu o ex-presidente Lula e nem o inocentou. O processo, ou seja, a investigação, né, porque o processo foi anulado, a investigação permaneceu, as evidências, as provas que demonstraram a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro permaneceram. Tanto que foi encaminhado para o Distrito Federal e o procurador da República do Distrito Federal o processou novamente. Então foi foi pedida a abertura de um novo processo. Mas a juíza constatou que ocorreu a chamada prescrição. O que é a prescrição? Ela ocorre quando o Estado perde o poder de punir. O Estado não pode mais investigar, nem punir, nem prender ninguém, porque já transcorreu um tempo que está previsto na lei. Como o ex-presidente Lula tem mais de 70 anos, esse prazo cai pela metade. Então, foi extinto o processo, né? Em direito nós dizemos extinta a punibilidade. Então, é essa situação que aconteceu. Ele não foi absolvido nem inocentado. Se ele tivesse menos de 70 anos, ele estaria respondendo o processo normalmente. Mas ele